Soraya e Márcia estão lá. Não sei por que Montanha não entrou, Andréia não entrou, elas não Mas é falaram nada. online, né, Helena? É online, Hã? né? É Lá? online. Sim, igual o nosso. É igual o nosso. Mas eu estava lá também, mas lá terminou às 8, não sei por que elas. Não sei por que elas não vieram. Porque Ah, lá foram foi tomar café. lá foi em duas partes, das 7 às 8. Depois começou uma segunda parte, das 8 às 9. Mas eu disse, quando terminou, chegou às 8, eu disse, gente, eu vou sair, porque tem agora o segundo sarau. Não sei, a Soraya já tinha participado, não sei porque ela continuou. A Márcia, eu não sei, continuou lá. E eu já avisei, tinha avisado que aqui nós íamos começar às 8h30, não sei. Mas, enfim, cá estamos. Bonita, cortou o cabelo outra vez? Bonito. Ah, eu não aguentava mais aquele cabelo caído, não. Tu não Ficou bonito. gosta, né? Não é isso. Porque quando eu deixo o cabelo muito comprido, aí eu prendo, eu faço coque, aquela coisa toda, né? Passo rabo de cavalo, seja lá. Ah, Mas com ele, naquela altura que ele estava, não dá para prender, ele não para direito, caía nos olhos. O nosso show, eu nem sei quando é que vai sair. Possivelmente vai ser o ano que vem. Possivelmente não, vai ser o ano que vem. Então, eu estava pensando, se for o caso, eu ponho uma peruca e volto para trabalhar. não, não vai ter mais esse ano, Bonita? Qual Não dá, porque som? nós apresentamos o projeto agora, né? Foi aprovado, tem uma série de outras coisas, então eles dão uns 3, 4, 5 meses, no máximo 6 meses. Então, eu estou achando que é lá para março, abril do ano que vem. Mas qual é o O, som, Bonita? Tu faz o show tantos. é aquele show mesmo, Hum, com orquestra, com banda, né? Não é apresentação dessas que eu estou fazendo. Essa que eu estou fazendo, Ah, ó, escuta só, Helena. Ontem a Laura foi lá em Biguaçu. Eu já estou sendo convidada, gente. Estou sendo coisa convidada boa. para apresentar minha tarde boêmia. Coisa boa. Então, Parabéns. sei lá, tem um bar, a Laura foi lá para ver ontem, né? ah, Muito bom, diz que é muito bonito, e eles querem botar seresta, que eles só tem música jovem, barulheira, e eles querem botar Sim, música suave. Então, mas é para dezembro, porque eu já tenho agora para o dia 29, e aí a Laura viu lá nesse de Biguaçu, Helena, tem rampa, dá para tu ir tranquilamente, tá? sim, Marcou para o dia 8 de dezembro. sim. Porque Então, eu tenho ela agora. mandou, ela mandou o, o do. Eu sei que tem dois agora em seguida, né? Tem Agora, um dia 29 e no dia e 10 de outubro, de novembro. é, aí eu falei para ela, e lugares lindos, assim que ela disse, né? São muito bonitos. Aí eu perguntei, Laura, eu quero ir, mas eu tenho que saber se tem acessibilidade. Ela disse, não, Helena, infelizmente, nenhum dos dois lugares tem acessibilidade. Eu achei que esse aqui de São José até tinha. Eu Ela achei que falou que tinha uma não rampinha. tem. Ela falou que não Pois é. tem mesmo. Aí eu disse, puxa vida, Laura, você Mas nunca o, pensou o de em... Biguaçu tem. O de Biguaçu tem. E você foi lá ver o lugar? Né? Você foi conhecer o lugar em Biguaçu? A Laura foi lá ontem. Diz que tem Você não rampa. foi. Você foi com é. ela? Não, Ô, não. Não, Ivonita, o sarau na casa da Márcia não é no dia 29 de outubro? Não é mais? 24, amor. Ai, 24. 24. 24. eu anotei errado, então.
Ai, dia 24. Eu tenho um passeio lá no eu Parque. estava anotado errado aqui. Eu tenho passeio no Parque dos Sabiás, mas eu vou fazer a recepção do grupo, tá? Que eu recebo eles cantando. Depois eu almoço e vou lá para a casa da Márcia. A que horas é, Tá. Helena? Oi? Oi? Da Márcia, na casa da Márcia, que horas é? 16 horas. 16. Ah, Sarau dá na tranquilo. Márcia, às 16 Tá horas. tranquilo. Anota aí, Lourdinha. Tá, vou 24. anotar Olha aqui. aí, olha aí, Opa! olha aí. Tá aí Oi. a Soraya. Olha aí, É bonita. Certos Amigos é do Expresso Rural, né? Não é? Eu acho uma música Eu meio, tenho ela. meio Mas é bonitinha. enjoativa, vamos dizer assim, enjoativa. Não é uma música para final de sarau, mas eu não posso falar nada, tem que ficar. Estou falando para vocês, para desabafar. Mas que tipo de música Da era, alegria Soraya? vai na vida da gente. Mais ou menos assim, né? Quando esse trem da alegria vai na vida da gente. Ah, é aquele que a Bria canta, né? Quem canta? Expresso Rural, é. É uma gaúcha lá, uma de Porto Não Alegre. sei, eu não sei. É uma gaúcha, parece que é lá de Porto Alegre. Ela Mas autora. aí o mais que É eu acho autora, Se assim, né? quiser que eu cante. Ô, Soraya, que se eu quiser acho que eu assim, cante. mais enjoado é que ele fica repetindo o tempo inteiro, entendeu? A pessoa já está no final do sarau, você vai cantar uma música, não é para ficar repetindo a música, Claro. não é? Quem repete? Quem Fica repete? repetindo. A pessoa que toca lá no final Ah, ele repete. ainda fica repetindo. E a música termina assim, bonita. Lá, 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 lá. Para pá, para pá, pá, para pá, para pá, lá, pá, para. Aí ele fica. Eu agoniado. Eu não gosto lá, lá, Não, lá. eu detesto ouvir. Fizeram o coral lá da UFSC, eles fizeram. Tá, o cara fez um arranjo pro Rancho do Amor à Ilha. Parapá, papá. Eles falam, parapá, papá. É isso que está falando? Um pedacinho de terra. Não, essa é muito bonita, essa música é bem bonita. Papá. Não, mas do parapá, papá, para que isso? Não é para papai, deixa eu ver, um pedacinho de terra perdido no mar. Lá, não é do Silvio Mas é para o coral lá da papai. universidade, é o coral da universidade que faz assim, Lindinha. Beleza sem par. É isso aí, ele é um enfeite, porque não tem, né? Não tem. É, o Não é isso, arranjo. querida. Eu Não falo, tem, assim. a maneira de cantar é sempre a mesma, é chato. Eu até vou perguntar para a Denise Onde é se que está o esse nosso professor, para Helena? Onde é que está o nosso professor? Pois é, sei lá. Vejo o fantasma aí por trás, de vez em quando, vermelhão. Parabéns, né, para todas. A Helena é professora, a Soraya é professora, professor, a Ivonita, nossa professora. Eu não sou professora, eu fui professora particular em casa. Não, mas tu eu és acho que, nossa, olha aqui, ó, literatura. Lucinha. Mas acho que aqui está cheio de professores, né? Nós todos somos professores. Nós sempre temos porque alguma coisa para ensinar para alguém. E estamos sempre aprendendo alguma coisa de alguém. Então, eu acho que nós somos, o ser humano é, por excelência, um professor. Professor, né? Eu hoje fiz a pesquisa sobre o professor. Olá, professor! Oi! Parabéns! 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 Eu fiz a Esse pesquisa. é o nosso representante do professor. Magistério. Do magistério. Porque ele, minha gente, vocês não imaginam há quantos anos, arrisquem, há quantos anos o César está em sala de aula. Arrisquem. Há quantos anos ele está em sala de aula? 35. 35, Lourdinha? 35 foi você.
Mais isso. Há 43 anos. Olha só. Menino, que Nossa, Começou menino, né? César, Começou tu já podia ter menino. se aposentado há tempo, né? Sim, já pode... há Poderia. quantos anos você poderia ter se aposentado, César? Eu já Falasse poderia com a ter me Janice ou aposentado Helena? há uns 13 anos. Há uns 13 13 anos. anos já poderia ter se aposentado. Ele começou muito cedo. Olha, Janice, ou Não, há uns 10 Helena, anos. convidasse a Tá? Janice? Hein, 10 anos. Helena? Oi? Convidasse a Janice? Mas, gente, a Janice está no grupo, né? Mas não falasse para ela que a gente ia fazer uma coisa especialzinha hoje? ela é Assim, professora primária. assim, no particular, não, né? A Soraya também é professora. Parabéns também, Pois Soraya. é, parabéns, Professora de professora de dança. dança. Lurdinha, A Lurdinha, professora, professora. parabéns. Sei Lurdinha. pouco. Eu fiz Obrigada. uma pesquisa, eu acredito que alguém tenha feito também, que eu não sabia, duas coisas que eu não sabia. Vocês sabiam quem foi que deu o primeiro passo para criar o Dia do Professor no Brasil? Foi como é aquela daqui de Santa Catarina, Antonieta né? de Barros. Antonieta de Antonieta. Barros. Eu não sabia, em 48. Eu 1948. aprendi hoje, aqui no outro sarau. Falaram isso hoje. Eu não sabia É. também. E outra, Interessante. e quem é que facilitou a instrução, os colégios no Brasil? Bom, isso aí vocês devem saber, porque eu nunca tinha. Então, tem instrução. Quem? Ah, Bonita. Jesuítas. Expulsou os jesuítas É. de Brasil e Começou Portugal A em Anchieta. e implantou o estudo para. Popularizou, porque era só a elite que estudava. Marquês de Pombal. olha só. O que expulsou os jesuítas, né? Ele expulsou e Tanto de Portugal como daqui. aqui é. Uhum. Porque eles faziam. Bom, porque os jesuítas começaram com era um negócio comércio, eles faziam comércio até de escravos, eu acho, né? Mas era Aí há controvérsias, né, Bonita? Mas é, Eu acho que tu está defendendo Marquês de Pombal. Só porque tu é ateia. só Tu que é acha que você ateia. é suíta. Também é. Não, isso eu aprendi há Olha, muitos eles fizeram anos. um trabalho Porque o maravilhoso. jesuíta, olha aqui, ó. Não, o jesuíta, peraí. Eles criaram a Companhia de Jesus, eles eram católicos, aquela coisa toda, os portugueses, né? A Companhia, sei o que, de Comércio de Jesus, Companhia Comercial de Jesus. Não tem Tá? comercial, não. Companhia de Jesus. Não tem comercial. Companhia de Jesus, mas eles faziam comércio, tá? Inicialmente, eles faziam comércio. Então, como eles começaram com a descoberta do Brasil, da América, aquela coisa, eles viram que tinham que fazer contato com povos, com indígenas, totalmente. Então, eles resolveram levar padres para instruírem esses indígenas. Essa foi uma... Se vocês lerem o Eduardo Bueno, vocês vão ver como é que a história do Brasil contada é totalmente diferente. Na Não é? Já leu verdade, Eduardo Bueno? pelo que eu ouvi, pelo que eu li, né? Não ouvi, Era a Companhia de Jesus. Os jesuítas vieram junto com os portugueses para fazer o meio de campo entre os indígenas e os portugueses. Eles estudavam a língua para poder se aproximar e converter para ganhar até os índios. Sim, mas depois... Mas eles começaram a valorizar o índio como ser humano, até a cultura indígena também. Tanto é que o Anchieta fazia até teatro com os indígenas, teatro em língua tupi-guarani. Conta aí os índios. O Sardinha foi o maior matador de índio. Era o Sardinha aqui e o Curte lá nos Estados Unidos. Quem? Porque... Bom, mas não é para falar em guerra
em religião, é para falar Falar de professor. amor. De Mas, amor. assim, eles foram expulsos Falar de porque eles se colocaram ao lado isso dos aí foi só. indígenas. Eu botei isso aí porque dentro da pesquisa que eu fui descobrir. Eu sabia que tinha o Marquês de Pombal, mas não sabia o que, que ele tinha feito. Sim. Aí eu Mas o escrevi. Marquês de Posso Pombal, ler, Bonita? Helena? Posso ler a minha crônica? Ah, claro, eu estou curiosa para ler, para ouvir essa crônica sobre o professor. Estou curiosíssima, Ivone. Vocês já imaginaram como seria o mundo se quem sabe não demonstrasse seu conhecimento a ninguém? Se guardasse tudo o que aprendeu para seu próprio benefício? Sócrates, há 25 séculos, foi professor de Platão e ensinava em lugares abertos, em praças, em ginásios, na Grécia, né? Em meados do século XVIII, mais propriamente em 1760, o Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, expulsou os jesuítas de Portugal e do Brasil, que os jesuítas eram os educadores exclusivamente da elite no Brasil. E, com as reformas educacionais de Pombal, a educação foi levada para o controle do Estado, substituindo a administração secular religiosa e tornando acessível a todos. Em 1948, Antonieta de Barros apresentou o projeto de lei que só foi aprovado em 73 por Jango Goulart. Foi das poucas coisas que o Jango fez, que logo em seguida começou, e foi depois que veio a Revolução, né? Que ele só em 1963, vê só, ela apresentou em 48 o projeto. E foi aprovado em 63. Lendo ou estás falando? Ah, tá. Eu estou lendo e falando. Mais de 10 anos. Eu vou dizer para ti o seguinte, lê um pouco mais sobre o Em Pombal. Em 1827... Ele é um cara a favor da Inquisição e tudo, terrível. Como? Lê um pouco mais a respeito desse Marquês de Pombal, que ele foi terrível, alguém do lado de Inquisição, e não popularizou coisa nenhuma a educação. Pombal foi uma criatura eu li isso aí no Google. Eu li no Google. A história é outra? Olha só. Bom, mas até isso hoje, aqui, o que eu sei do Pombal não é bom, não. Eu vou ler. Melhor. Porque eu só vi coisa boa dele hoje. Em 1827, Eu Dom também Pedro aprendi. I criou o ensino elementar no Brasil. Bom, e eu sou de uma época, agora entra a Ivonita falando, eu sou de uma época que a única profissão que a moça de família podia ter era o magistério. Então, as meninas vinham para as capitais, que geralmente era na capital, que tinha escola normal, faziam o curso normal, né? E eram mandadas, mesmo que elas fossem da capital, elas eram mandadas para lugares assim inimagináveis, lugares sem recurso nenhum. E elas, pelo que as coisas falavam, elas ganhavam bem. Devia ser um salário mínimo. Na época nem existia ainda salário mínimo, né? Foi muito tempo depois que o Getúlio instituiu o salário mínimo. Mas, no início, era a glória para uma família uma moça ser professora, porque era a única profissão aceitável para moças de família. E eu acho que a professora, agora como eu estava falando na entrada, nós todos somos professores, porque nós sempre temos alguma coisa para ensinar para alguém e alguma coisa para aprender de alguém. Por mais idoso que a gente seja, a gente está sempre aprendendo, né? Olha, agora mesmo,
Eu vou procurar saber esse tal de Marquês do Pombal, como é que é a história dele. Porque Tá, eu uma peguei outra... um dado Oi, que... Bonita, deixa eu dizer uma outra coisa. Existe uma idealização de educação popular, assim como existe uma idealização de libertação de escravos, essas coisas, na verdade, o que acontece? Por que que a educação passou a se popularizou? Porque veio a Revolução Industrial, o uso de máquinas, e o povo precisava ser alfabetizado para poder trabalhar. Então, houve uma necessidade de alfabetizar as pessoas para poder trabalhar. Faz Não é sentido. porque, não é porque teve um idealista que lançou as bases da educação popular, não. Não é Sabe? sempre a economia, Tudo, né, que move o mundo. como a libertação dos escravos, não foi a santa da princesa Isabel que É. libertou por ser boazinha, não. É É, porque a era história uma está... imposição Boa internacional noite! em função, boa noite, Márcia, em função justamente da industrialização também. Não tinha mais lugar para escravo, era melhor pagar assalariado, porque o escravo ficava doente, tinha que sustentar depois de velho, tinha filhos. Viram que começou, dava muito mais despesa, era mais barato manter o empregado do que o escravo. Então, essas coisas acontecem na sociedade por força mesmo de uma necessidade maior da sociedade do que o idealismo. Sim. E claro que existem os idealistas no meio disso tudo, né? As pessoas que lutaram pela libertação dos escravos, por uma educação popular, tem, mas, acima de tudo, a grande força são os interesses do Estado. Sim. Favorecem. A educação, a gente fica pensando assim, você já tem filhos e netos, né? Eu tenho filhos, netos e bisnetos. Como houve mudança? Olha, gente, eu me considero autodidata. Eu não tenho ginásio completo. Uhum. Eu fiz o ginásio industrial, que naquele tempo não era nem reconhecido pelo Ministério da Educação, pelo MEC. Não tinha, minha escola não era reconhecida pelo MEC. Ginásio Então, industrial. eu fiz escola técnica industrial. E eu fiz até a metade da 4ª série. Mas o que eu estudei naquele tempo, mesmo precariamente, eu tive muita, como eu digo, eu tive muita cultura de casa. Meu padrinho jornalista, minha avó era professora, né? A gente lia muito. Então, eu fui formada, eu não fui, não tenho estudo, eu não tenho estudo avançado. Né? Tá? Então, mas eu fiz a TCC, né? TCC do meu genro e da minha filha. Tá? Então, o conhecimento que eu tive, eu estou falando isso para ver como houve mudança, alteração no estudo de antigamente, era muito mais aprofundado do que agora. Agora, a história do Brasil e geografia, a história do Brasil, principalmente, é precaríssima, tanto no ginásio como no primário. Porque é o que está nos livros. E agora, com a tecnologia, a gente sabe que não é o que está nos livros que aconteceu. Não é o que da história, nem aqui, nem em caixa-prego. A história real é bem diferente da história bibliotecada. Né? Não é aquilo que a gente aprendeu na escola. Mas, olha... Quem é que faz a história? A história é feita pelos dominadores sempre. Pelos vencedores, né? Pelos vencedores. A história, por vencedores. exemplo, criada pelos militares, criada por uma nação totalitária, autoritária, é sempre aquilo que eles querem ensinar para a gente. Uhum. Então, eu não sei se a Helena funciona mais, né? Helena, tu te lembra uma vez, quando a Librou se reunia lá na Associação dos Professores, na Ferreira Lima, que tinha a Maria Andrade, né, que ela era a presidente
da associação, Sim. que ela contou para nós a história dos soldados da borracha. Uhum. Tu estavas naquela palestra que ela fez? Só se você relembrar assim, detalhes. Que foi uma coisa, essa a história mal contada, né? É a história mal contada. Ela ficou, não sei se 3 ou 4 anos, lá na Amazônia, conviveu com aquele pessoal lá, no tempo da guerra, da Segunda Guerra Mundial, mais propriamente de 44, Sim. faltou borracha, porque o Brasil era o maior produtor de borracha que existia. Sim. Aí começaram sempre o Brasil foi bobão, começaram a levar mudas para a Indonésia. E fizeram selvas. Sim. Lembra? Lembro. Aí, quando chegou na época da guerra, a Indonésia estava lá separada na hora do eixo, aquela coisa toda, eles não puderam mais tirar a borracha da Indonésia. Então, viraram para o Brasil de novo, que ainda havia seringueiras na mata, na floresta amazônica. E criaram a promessa, não sei se era do Exército, parece que era do Exército, era das Forças Armadas, que criaram batalhões de homens da borracha, soldados da borracha. Uhum. Então, formaram batalhões de rapazes, né? Convocaram rapazes para lutar pelo Brasil. O que era? Extrair borracha. Então, o que eles fizeram? Os rapazes não houve nenhum treinamento, não houve nenhuma instrução, simplesmente jogaram os coitados dos rapazes, tudo rapaz de 18, 19 anos, né, para extrair borracha, para mandar para os Estados Unidos para fazerem pneus e utilizar a borracha no que era necessário para a guerra. O que aconteceu? Eles chegaram lá, ganharam uma bata de linho, uma ou duas, uma calça de linho, uma faca, um facão, né? Uma garrucha, uma espingarda, e chinelinho de dedo, não sei se já tinha na época, né? Mas, sabe, uma sandalinha, para enfrentar a selva amazônica totalmente desconhecida para eles, sem preparo algum. E o que aconteceu? Pegaram maleta, pegaram malária, pegaram onça pintada, pegaram animais cobras venenosas. Morreu a metade lá, não podiam ter sexo, houve uma grande quantidade de homossexualismo, porque eram rapazes novos, porque só os capitães, de tenente para cima, é que podia ter mulher. Então, eles contratavam francesas e, eu não me lembro qual, chilenas, parece, prostitutas, né? Mas era só para os grandões, para os altos postos, né? Do capitão, sei lá, que era o máximo que ia para lá, era capitão. Tenente, né? Tenente, sei lá. Então, eram só eles que tinham mulheres à disposição. Os outros se virassem. Tá? Então, começaram a procurar as índias, a contaminar. Foi um desastre. A história não conta isso. Conta? Você ouviu falar isso? Eu nunca ouvi falar nisso. A história tem outra versão. Então, gente, como o nosso sarau hoje é mais curto, vamos fazer, então, logo começar a nossa homenagem a todos os nossos professores, que aqui todos são professores. Mas valeu a informação histórica. Uma homenagem ao Alexandre Montanha, nosso professor de boxe, a Márcia, não só porque ela é professora também de crânio sacral, mas em homenagem também de letras, né? De letras. De letras, Ao César, professor de português e literatura, Lourdinha, professora de letras, né, Lourdinha? É pedagogia que eu fiz. Pedagogia.
a Soraya, professora de dança, Você também é Eu professora, né? Eu professora lecionei particular para de concurso. A literatura Ivonita, brasileira, autodidata, Ivonita, professora. professora autodidata. Eu começo com Toma Liberdade, já que ninguém me convidou, me convido para começar com um poema que eu fiz esses dias. Não sei se eu vou lembrar, se eu decorei, mas eu já passei o poema para a Soraya. Caso. Andréia. Oi, Andréia! Seja Olá. bem-vinda! Outra, Professora de vou pegar arte. uma água para mim. Parabéns, Tudo bem? Andréia, pelo Dia dos Professores. Ah, Então, obrigado para nós. Soraya, esteja aí, por favor, para mim, caso eu não lembre do poema, mesmo que eu lembre alguns trechos, eu peço que depois você leia com toda a sua leitura, como é que se diz? Leitura dramática, aquela leitura bem interpretada, tá? Professor, as lições que você me ensinou ficaram em mim em forma de amor. Isso, Soraya, não lembro de mais nada. Por aí que eu quero ver se lembro. Não foi teoria, não foi teoria. Tá. Professor, as lições que você me ensinou ficaram em mim em forma de amor. Não foi teoria. Foram lições de vida. Sementes de amor. Sementes de amor. E as sementes germinaram. Professor, você me ajudou com paciência no dia a dia, me ajudou a superar conflitos, a superar dificuldades. Ai, professor, eu não lembro mais nada. Soraya, por favor, me ajude. Com muita paciência. Desde o início, Soraya, por favor. Ah, tá. Eu estava esperando você acabar. Ao professor, eu não lembro. Ao meu professor. O tempo passou. Não, mas desde o início, Soraya. Desde o início. Eu estou lendo do início. Ah, isso aí é do início? É. Viu que eu não lembro mais nada? Tá. Então, o tempo passou, mas as lições que aprendi ficaram em mim, em forma de amor. Não foi teoria, foram sementes de amor. Em mim você plantou. Enfrentamos desafios e você me ajudou a superar conflitos com muita paciência. No dia a dia, você me ensinou a ter coragem para seguir em frente. E nossas sementes germinaram. Hoje, minhas lembranças voam longe e nos vejo. Você tão jovem e eu tão jovem. Parece que o tempo não passou. E aqui estamos, lado a lado. Gratidão, professor, pelas lições que você me ensinou, professor César Cordeiro Vieira. Ei, parabéns, Foi para você, professor. Para mim, meu Deus, que homenagem. Tanta gente para homenagear, porque logo eu. Eu gostei dessa. Não foi só uma homenagem, não, hein? Eu acho que foi uma declaração de amor. Ele ficou sem palavras. Ele ficou emocionado que ficou sem palavras.
É muita emoção. Agora eu te convido a cantar uma música depois dessa. Agora ele vai cantar uma música, em homenagem aos professores. Ah, meu Deus, agora. Você vai ler o conto, viu, Soraya? Te convido. Está com ele aí? Pode ser? Agora? Não, né? Daqui a pouco. No final. Deixa todo Tá. mundo se... Puxa, que pena que eu não gravei o poema. Eu sou uma... Ah, mas conta mais difícil para gravar, né, Helena, do que um poema. Não, poema tão pequenininho. Ah, o poema. Ensaiei tanto, esqueci. Só me dando uma surra. Nada, Helena, tá ótimo. Você tá tudo certo. Nossa, eu ri Tá demais, tudo né? certo. Foi lindo, tá tudo certo. O que valeu foi a intenção. Né? Claro, com certeza. Bonita levantou a mão. Fale, bonita. Tem alguma normalista aqui? Eu fui normalista. Pedagoga também é considerada. Né? Por que a Eu não sei qual é a pergunta? diferença que tem. Por que Eu a pergunto pergunta? que eu tenho uma música para nós. Que eu tenho uma Canta, música para canta, normalista que depois eu quero cantar. Então canta, bonita. Então canta, aproveita o contexto. Mas não é a Soraya que vai falar agora? Não, sou eu não. Não, canta, Essa bonita. mesmo, bonita. Vestida de azul e branco, trazendo um sorriso franco no rostinho encantador. Minha linda normalista rapidamente conquista meu coração sofredor. Eu que trazia guardado dentro do peito trancado meu coração sem amor. Estou bastante inclinado a entregá-lo aos cuidados daquele brotinho em flor. Mas a linda normalista não pode casar ainda, só depois que se formar. Eu estou apaixonado, o pai da moça é zangado, o remédio é esperar. É isso aí. Legal, Eu, não lembro, conhecia. eu me lembro dessa música. Que legal. Bem linda essa música, também lembro. Também tem agora? aquela, né? Que saudades da professorinha. Mas eu não sei. Só me lembrei desse pedacinho aí. Eu sei essa música, eu só queria achar, porque... Essa música o pessoal diz que é da professorinha. O nome dessa música é do Ataúfo Meu Pequeno Miraí. Miraí. A Andréia está procurando alguma coisa lá. Não, é que na realidade, é assim, né? Eu não estou no computador. Aí eu estou com o celular ligado aqui para carregar. E eu pedi para o meu marido emprestado o celular dele para as coisas que eu tinha botado, algumas para ler, outras não. Daí a boa vontade dele, eu desisti. Agora eu estou tentando conseguir ligar o meu computador, porque a minha filha disse, por que tu não liga o teu computador? Realmente, eu tenho um computador aqui bom, não uso, então é uma boa, né? Às vezes as dificuldades servem para alertar a gente das coisas. Então, eu estou tentando aqui. É porque o celular é tão mais prático, não é? Que a pessoa acaba usando o celular, né? Acaba já fazendo, né? E eu também não sei lidar muito com laptop. Ai, meu Deus, ainda tem senha, mas eu vou vendo aqui, peraí. É complicado. Olha, o César tem uma música tão bonita que Ai, também... canta, César, canta. Uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. É lindo. 5 ou 6 retas, é fácil fazer um castelo.
Com um lápis em torno da mão, eu me dou uma luva. E se faço chover, com 2 riscos tenho um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar, ele vai partindo, sereno indo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, e com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. O menino caminha, caminhando, chega no muro. E ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que colorirá, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Gira em torno do compasso, gira um simples compasso, e num círculo eu faço o mundo que descolorirá. Lindo! Autores Maurício Linda, Fabrício. prontinha. Obrigada, Ai, César. muito lindo. Ai, que bom. Surai, tu não quer ler o teu conto agora, do Dia do Professor? Tá para ler agora? Tá. Ah, eu gostaria. Porque a gente tem que ser dinâmico, porque o nosso sarau hoje está tão pequenininho, né, o tempo. É porque você falou que ia deixar para o final, mas eu leio agora. Peraí que eu Não, vou o achar teu, aqui. o teu, não o meu, o teu. Meu conto? Eu não preparei. Eu tenho uma porção de contos, mas estão ali na minha estante. Eu não peguei nenhum para. Não, qual foi No sarau no anterior. sarau anterior? O sarau anterior, eu falei sobre. Eu falei, não, eu tinha escrito sobre o professor, quem sabe, sabe. É o título. E quem leu foi. Mas é muito grande. Eu falei também das minhas aulas de dança, do meu. Então fala sobre as tuas aulas de dança. Assim, eu vou resumir, né? Resumir. É César muito deu grande. aula durante 43 anos, né, César? Eu dei aula muito menos, durante 23 anos, de dança flamenca e espanhola. E fazia coreografia de dança cigana também. Assim, na época que eu comecei a dar aula, em 1999, o flamenco, a dança flamenca, não era muito conhecida. Então, tinha uma dificuldade para arranjar as músicas para dar aula, não tinha CD para colocar para dar aula. Mas aí, enfim, eu consegui um do Paco de Lucia, que nem era muito flamenco, mas eu comecei com o Paco de Lucia da aula de dança. Teriam guitarristas que tocariam ao vivo nas aulas, mas eram muito caros, então não dava para
eu começar já pagando o guitarrista. Né? E, enfim, tinha alunas de 7 anos até os 70, né? Porque o flamenco é uma dança, embora seja difícil, ritmos muito complicados para a gente começar a entender, não é uma dança acrobática, né? Você não tem que botar a perna lá para cima, a cabeça no chão. Então, são pessoas de várias idades que querem aprender essa dança, por esse tipo de facilidade. Né? E tem castanholas também, né? Que todo mundo gosta de tocar, gosta de aprender. E a gente dançou em teatros e clubes, restaurantes. Elas topavam tudo também. Aí houve Então, a gente passou por muitas situações, imagina, né, na rua, dançando flamenco fora. E então, teve uma situação muito curiosa, que foi quando a gente foi se apresentar num lugar X, num teatro, na nossa hora, a luz acabou. Acabaram as luzes. A gente tem um número só de sapateado, né, sem música, que a gente chama de apalo seco. Em português é a capela. E a gente se apresentou, porque ainda era um lusco-fusco assim da tarde, se apresentou assim com esse sapateado sem música nenhuma, né? Que perseguição, né? Então, eu falei mais sobre isso. E aí também tem uma coisa muito curiosa, e eu dizia para elas assim, antes da apresentação, a gente não precisa se preocupar, a gente pode errar. Quem não pode errar são os engenheiros e os médicos. Nós podemos. Então, elas ficavam muito à vontade, embora sempre é complicado se apresentar, né, em público, mas sempre isso dava assim, Inclusive, a Marilyn Mafra, aquela professora daqui, né, de flamenco, uma vez ela estava se apresentando e uma aluna dela errou e saiu chorando do palco. Aí ela me chamou, que nós estávamos também lá na coxia, né, do teatro. Sureia, vem, fala aqui para essa minha aluna o que você já falou um dia para mim. Eu falei, sobre o quê? Eu falei, sobre aquela história da gente poder errar. Aí eu falei para ela também, essa minha teoria, né, que a gente pode errar. Né? Quem não pode são os médicos e engenheiros, enfim. E tem uma cena muito engraçada. Bom, a dança acabei aqui. Mas teve uns lances muito curiosos da minha época de escola. Alguns professores fizeram coisas assim muito estranhas. Se você que é professor, César, vai ficar assim espantado. Eu tive uma professora de inglês, uma inglesa gorda, uma senhora, e ela não falava português. Então, o primeiro dia de aula, ela já começou assim, quer ver? Ela abriu o livro no meio, assim, aleatoriamente, o livro de inglês, e ficava assim, next girl, a próxima menina, assim, a gente tinha o mesmo livro, com os exercícios, mas a gente não sabia, né? Ela também não ensinava. Aí ela ficava, next girl, aí as meninas, assim, iam lendo alguma coisa sem saber direito, mas chegava a minha vez, eu sempre dizia assim, I don't know, ou quer dizer, eu não sei, eu só dizia isso, eu não lia nada. Toda vez era a mesma história, até que um dia ela percebeu que eu nunca dizia, eu sempre dizia que eu não sabia. Aí eu falei com ela, nós tivemos um desentendimento, falei, ué, a senhora não ensina, como que eu vou saber? Aí ela mudou um pouco o método de dar aula. Esse foi um caso. Depois, em outro momento, eu conto outro caso também, curioso. Vamos deixar rolar aí as outras pessoas falando, senão fica meio monótono. Não, mas só o outro caso curioso, só mais um. Nós tivemos um professor de português, isso foi no curso clássico já, que ele falou um palavrão na aula, uma vez. Aí nós fizemos um complô. Na próxima aula, como as carteiras eram muito grandes naquela época, pelo menos no meu colégio eram bem grandes, e a gente se escondeu na aula dele. Ficaram 2 ou 3 sentadas na carteira aparecendo, e as outras escondidas. Aí, de vez em quando, aí ele começou a dar aula. Quando ele ficava de costas, assim, de vez em quando uma levantava e sentava, aparecia uma, depois outra, depois a sala ficou cheia. E ele ficou possesso.
ficou possesso, né? Mas só que depois a gente falou que foi por isso que a gente fez isso, foi por causa do palavrão, que nem foi tão grave o palavrão, mas o professor, né, falar merda assim na aula, chocou, né? Ainda mais naquela época, há quantos anos? Então, teve essa, enfim, outras situações engraçadas e estranhas, curiosas. Vocês também devem ter tido muitas, né? Todo mundo passar por situações assim com os professores, né? Acredito eu. Inclusive os professores com os alunos. Ô, César, Olha, eu contei no que eu escrevi para hoje no sarau da Academia de Letras do Brasil, de Águas Mornas. Eu contei sobre meus pais, evidente, porque sou filha de professores, né? A minha mãe, mestra em inglês, meu pai, além de jornalista, professor de ciências sociais, mas também dominando a matemática e a história, a geografia, e ele tinha uma facilidade enorme de expor qualquer assunto. Eu falei sobre isso hoje, né? Mas também falei sobre os professores que eu tive no ginásio, que eu nunca esqueci. Porque tem professores que marcam. Eu até, há um tempo atrás, tentei achar no Google, quem sabe ainda estão vivos, mas não apareceu. Eu não esqueci nem os nomes, eu que não lembro o nome. Por quê? Além do meu pai e da minha mãe, que tinham uma biblioteca enorme, e eu podia ler o que fosse, no ginásio, eu tinha um professor que todo mês ele mandava escolher, vinha, mostrava as opções, ideias, um livro. E tinha que apresentar em sala de aula, tinha que fazer o resumo e apresentar em sala de aula. Então, nunca esqueci, porque eu adorava. E o de matemática, eu tenho até hoje os livros de capa dura, porque ele passava em quadros, eu tinha que ir copiando, ele ia explicando, mas muito bem explicado. E depois mandava copiar em casa no livro de capa dura, e a gente ia em fila para mostrar o caderno para ver se tinha feito. Entendeu? E o de história, porque eu sempre amei história, porque meu pai contava muito bem, esse também de história era tão maravilhoso quanto o meu pai, porque sabia despertar o interesse. Olha. Ele despertava o interesse, ele não contava. Eu, quando comecei a ver vocês aqui, a Ivonita estava falando, vocês estavam falando da história, que é mal contada, né? Pois esse professor contava bem como é a história de verdade. E eu ficava fascinada com ele, das coisas que ele contava, entendeu? Que a gente viajava, criança, viajava naquelas histórias, né? Então, eu falei sobre isso, porque realmente, né, a minha mãe, nesse livro que eu homenageio ela, a minha mãe já tinha escolhido no ginásio ser professora, que ela se inspirou numa professora que ela teve lá de inglês. Ela disse: eu quero ser igual ela. Aos 17, eu estava dando aula. Então, olha como os professores podem ser inspiradores, né? Como eles realmente podem ser educadores, né? Como eles podem ser pessoas que fazem com que você acredite que é possível, que você se desenvolver. E eu sempre aprendi que o professor ensina a pensar. sim. Vou dar uma história para vocês, a minha. E eu também fui professora. Por pouco tempo, mas fui professora particular de inglês muito tempo. Mas em sala de aula fui por pouco tempo. Do Bardal, que eu fui professora de redação, e fui professora na escola pública, né? E também fui do projeto Propeu, né? Então, eu queria contar do projeto Propeu, que eu fui selecionada como aluna da UFSC. Eu fui selecionada porque eu tinha as melhores notas do curso de letras. Fiquei em segundo lugar, a de matemática tirou o primeiro lugar. Então, eu fui dar aula na Lagoa da Conceição, né?
E aconteceu o seguinte, eu fui ensinar os alunos a pensar. A maneira que eu ensinava não era a maneira tradicional, nem no Badal também não ensinava a maneira tradicional, análise sintática, eu ensinava a pensar. E, hoje em dia, pelo menos percebi isso, não gosto de ensinar o aluno a pensar. Tem que decorar página tal para Natal, deu tantas páginas, eu digo, não é assim que se aprende. Eu venho de uma escola onde o aluno pensa, né? Ele tem que pensar, se ele não pensar, que adianta. Né? Aí, eu fazia debates. Como era na Lagoa da Conceição, tinha um jornalzinho da comunidade, a gente arrumava os assuntos da comunidade para desenvolver a fala, a expressão, a redação. Tá? Então, botava no quadro as ideias que eles tinham, de coisas que eles conheciam, para eles escolherem do que eles iam falar. E aí fizemos um varal literário, sabe, com eles. Fizemos um varal, porque eles ficaram tão entusiasmados, enquanto estive lá de professora, eles adoraram. Eu levei para eles irem. Ali tinha um engenho de farinha, eu levei todas, aí foi a escola inteira, foi para o engenho de farinha, pediram para ir junto. E eu vi os alunos arregaçarem as mangas para ajudar a fazer as coisas, porque tinham que fazer uma descrição, mas era na base de viver aquela história. Agora vamos descrever tudo, entendeu? E eu nunca fiquei corrigindo de maneira que o aluno ficasse envergonhado. Eu botava na pedra os erros mais comuns, botava as palavras lá. Agora, olha, é assim, assim, assim. Não dizia quem, não falava quem tinha errado, porque tinha uma coisa horrorosa lá. A diretora mandava ir embora para casa aluno que chegasse sem uniforme. Vinham de barco, não sei de onde. Aí, o que eu fiz? Eu juntei a turma e disse, vamos fazer um debate. Quem é a favor do uniforme, quem é contra? Aí ela entrou bem no meio do debate. Eu disse assim, então, por favor, sente aqui e assista o debate. Olha, não me mandaram embora porque eu era contratada pelo MEC, senão teria me mandado embora. Mas que eu mexi com aquela escola, mexi. Por quê? Porque aprendi com meu pai, com a minha mãe, com meus professores, o que era ser professor. Então, o projeto terminou... Qual era a escola, Márcia? Aquela escola lá da Lagoa da Conceição, meu Deus do céu, agora esqueci o nome. Henrique Vera. Henrique Vera. Eu sei que se é um professor, a senhora não vai voltar, encontrava comigo, eu digo, não, o projeto acabou. Mas a senhora faz falta, porque o português antes era tão chato, o português era horrível, porque era tudo decorado. Aí eu fui ensinar para eles como era bom lidar com a língua, que a língua era viva. Entendeu? A língua era viva, que tinha que aprender assim, não assim de um negócio de castigo. Que castigo? Não, mas na hora, quando eu levei para o Engenho de Farinha, a diretora teve que aceitar, porque tudo que era aluno queria. Não, nós queremos ir. Era na mesma rua, descia e ia lá. Né? Agora, lógico, eu não disse para fazer redação para os alunos das outras turmas, porque eu só tinha uma turma. Eu ensinava inglês e português. Então, é importante, né? Hoje em dia é tão triste quando vejo que o ensino se para muitas pessoas que não deveriam ser professores, estão sendo professores, porque eles não motivam o aluno. Eu saí da costeira do Pirajubá, porque eu fiquei de cama. Eu fui contratada e eu saí porque eu não vi nenhum interesse dos professores nos alunos. Tudo que eu pedi lá, ninguém quis.
Era um horror aquela escola. Aí não me deram autonomia, não me proporcionaram nada. Cheguei para a diretora e digo, eu estou indo embora. Aí que eu comecei o teatro, porque eu chorava no meio da rua. E o que eu vou fazer da minha vida? Aí eu digo, vou para o teatro. Foi assim que eu fui para o teatro. Eu digo, meu Deus, essa escola, o aluno é castigado o tempo todo. A diretora dizendo palavrão para os alunos, eu digo, meu Deus. Eu digo, ela não ensina nada, essa diretora, entendeu? Que também tem um professor que é ruim, né? Tem um que é ruim, que não devia ser professor. E eu acho que é vocação, professor é vocação, tem que ser vocação. A minha mãe e meu pai diziam que era missão, era a palavra deles, missão. Ô, Márcia, mas eu não critico assim tão veementemente, porque como professor, eu vejo muitas situações assim também de opressão do professor, salários péssimos que as pessoas... Tem professores que às vezes não têm, muitas vezes não têm dinheiro nem para pegar um ônibus para trabalhar. Então, eu sei que não é por aí a coisa, mas acontece também, sabe? Eu acho que existem situações e situações. Por azar, eu peguei a costeira do Pirajubaé com uma diretora que não era a diretora apropriada para aquele lugar. Era um lugar muito violento. Eu não podia ficar de costas, porque tinha a guerra de giz, riscava as carteiras, furavam coisas, machucavam pessoas. Era um lugar violento. A educação tem sido muito difícil, principalmente a educação pública, né? E daí eu acho que a postura dela de xingar de palavrões os alunos não era correta, entendeu? Não estava ensinando nada. Eu chegava e dizia, uns que estavam lá pelo terceiro ano, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês querem da vida? Eu perguntava de vocês aí, vão fazer o quê? Entendeu? Que bacana, né? Que bacana. Aí eu não ficava... Muito bonita essa tua atitude, Márcia, muito bonita mesmo. Mas, escuta, Márcia, quem sabe a gente continua? Não, deixa eu só dizer o seguinte, eu ficava de costas. Eu pegava, chamava aluno para ele escrever na pedra para mim, porque assim, ó, nunca mais tive problema. A questão não foi essa. A questão foi que a violência era enorme e eles não aprendiam nada, e não queriam nada com nada. Aí a diretora não foi a meu favor, eu digo, então estou saindo fora, porque eu não estou fazendo nada aqui. Graças a Deus, eu fui para o teatro. Tá bom? Então, Márcia, você falou que eu não fiz a revisão do seu livro, você esqueceu o que eu fiz. Eu disse que fez, mas que você fez a... Não, mas eu não disse. Eu fiz o prefácio e a revisão, você falou que eu não fiz a revisão. Eu entendi que você disse que não fez o prefácio, eu disse, você está esquecida. Então, o prefácio realmente eu não lembrei, mas a revisão... Não, a revisão eu sabia, eu não disse isso. Estava me referindo ao prefácio. Ele disse assim, eu fiz o prefácio, eu fiz a revisão. Eu digo, não, você fez o prefácio, você esqueceu. Não, lógico que você fez a revisão. Eu não estava contando. Para que você deu a entender ali que não foi. Não. Foi mal entendido, então. A Flora fez revisão e prefácio. Então, Alexandre Montanha, o que você tem hoje para homenagear os professores? Eu ia ter uma aula de boxe, mas não tenho os alunos aqui hoje. Vou dar porrada em todo mundo hoje. Por quê? Porque eu sou professor de boxe. Não, eu sei, mas... Não, mas a Marta perguntou por quê? Porque eu sou professor de boxe. Não, eu vou dar porrada de todo mundo. Tá. Eu pensei que tivesse alguma outra situação que você quisesse dar porrada aí. Por outro motivo também. Outro mal entendido, né? É a forma dele homenagear. A minha...
cada um fez a poesia, hoje a minha poesia é essa. Vou dar porrada. Sim, se era professor de boxe, tinha que dar porra. Vou dar porrada. Não tem outra palavra, né? Não tem outra palavra para mostrar bem. A palavra mais fácil que tem. Grossa, né? Não é? A palavra mais fácil é o professor de boxe. O que tu vai fazer, vai falar hoje? Vou dar porrada. Olha, Alexandre, parabéns. Não Alexandre, tem disciplina nessa aula, né? o boxe é uma das Não tem lutas. violência, não. É? O boxe é uma das lutas mais fortes, não é? Um lutador de boxe, eu acho que ele é um dos mais fortes, porque é uma luta bem difícil, bem exige. É uma luta mental. Não é só física. Mental também, né? É, luta mental. Não é só pegar e começar a dar soco. Pode dar 50 socos no cara. O cara vai te dar um soco 7 de manhã. Por isso que tem lutas que a gente ganha em frações de segundo. É verdade. É saber onde bater. É mental. Olha, Ô, Alexandre, mas também tem essa história de quem lutou boxe muitos anos, pode dar um problema qualquer na cabeça. Tem uns lutadores que tiveram. Sim, eu tô com retração cerebral. É? É, porque eu levei muito soco na cabeça. mas pode dar soco na cabeça? Não, a gente defende, mas leva, né? É o quê? A gente defende, mas tá no chão, ele não quer nem saber. Bate. Porque acaba ficando com uma raiva, até o juiz Tirato já levou. A Ivonita levantou a mão. Mas então não é esporte, não. Eu estou precisando dar uma saidinha para fazer um mingauzinho para mim, porque eu estou com fome. Vai, querida, vai fazer teu mingauzinho. Tá na minha hora de... Tá? Já... À noite. Enquanto você faz teu mingau, o Alexandre já deu porrada. Quem sabe a Andréia agora entra. Então. Primeiro eu quero mostrar uma cortina aqui para a Helena. Aqui, Helena. Vai me fazer agora. Ai, que coisa mais linda. É com traço ou sem traço, Helena, que você quer? Lembra que eu falei para ti? É que a minha amiga ela faz essa cortina aqui. E eu sempre quis ter essa cortina, né? Eu só tenho que colocá-la direitinho. Ela está muito. É pintada ou bordada? Ela é, na realidade, ela é recortada aqui, ó. Ela recorta. Ó, vou ver se eu consigo mais perto aqui. Ó, ela recorta tudo. Ela recorta tudo e depois ela costura. Ela costura. Como é que é o nome daquilo? Que lindo, né? Ela faz patchwork, mas eu não sei se isso aí seria patchwork. Eu acho que é também. É tipo patchwork. Aí, outro dia a Helena viu, ela fez uma bem grandona, assim, ela fez acho que tinha umas 4, enormes, comprida. E essa daí foi engraçado, porque eu sempre queria ter uma, mas caro, né? Aí ela assim para mim, André, eu vou te dar um presente, não sei se tu vai recusar. Eu, o quê? Aí ela disse, tu não sabes, a minha, isso aqui é uma mestra, né? Nós estamos falando de professores, ela é uma mestra no tecido, né? Aí ela falou assim, não, é porque estava guardadinho dentro de um saco e tu não sabe. Eu estava tentando vender, tu não acredita que o saco fechado, a traça entrou e comeu, então tem uns pontinhos da traça que ela vai comendo o tecido. Aí ela assim para mim, eu queria dar essa cortina para a moça que eu vou fazer uma, porque eu pensei em vender para ela, mas aí eu vi que não dava, eu disse, então, eu vou te dar. Ela não quis, era uma nova. Aí ela assim para mim, André, você quer ficar? Eu digo, claro, pode deixar. Eu não tenho problema com traça, eu falei para ela. Porque eu traço tudo e eu sou uma traça. Meu sogro é que chegava, ele tinha humor, né? O pai do Márlio. O Márlio Silva, ele é um dramaturgo, ele tem uma veia
cômica fantástica. Então, meu sogro, acho que veio no meu sogro, ele chegava, olhava bem sério assim, dizia assim pra gente: Andréia, tu estás tão bonita, tão bonita. Aí eu assim, estás tão bonita, parece uma traça. Acabava com a gente. Mas eu só queria mostrar para a Helena. Então, como nós estamos falando de mestres, né? Eu me lembro muito assim, quando eu vou, interessante, interessante. Eu fiz educação artística, cênica, licenciatura. Mas eu ouvi já no começo, assim, uns 4, 5 anos dando aula, né? Só que eu dava aula em espaço alternativo, assim, eu dava no Centro de Educação Complementar, que era um centro para crianças vitimizadas. Geralmente eles botavam as crianças vitimizadas de violência, ou então adolescentes e crianças, ou então também aquelas que estavam em situação de fragilidade, não podiam ficar em casa sozinho o dia inteiro e tal. Então eu dei muito tempo aula muito tempo não, mas eu dei acho que uns 4 anos ou 5 também dei na escola pública, mas pouco tempo, dei nesses espaços alternativos da prefeitura, né? Aprendi pra caramba, cara. E o que eu mais aprendi foi que a gente tem que aprender a ler aonde a gente está. Isso foi um ensinamento que eu levei também pro teatro, para contação de história, para arte, né? A gente tem que aprender a ler o lugar onde a gente está, porque a partir desse lugar, a partir dessa referência, é que você realmente pode fazer uma diferença, a diferença de mudança, transformação, quiçá transformação, né? E porque muitas vezes a gente vai com essa ideia ao contrário, às vezes a gente pensa que está contribuindo e de repente não, porque não tem uma leitura rápida e uma leitura que realmente tenha bastante sabedoria para poder interferir, né? Porque muitas vezes acontece, o teu insight é um pouquinho depois, né? E aí já foi. Então, quando eu saí da universidade, eu estava super assim, né? Cheia de Márcia Pompeu. A Márcia Pompeu era uma pessoa assim, ela está falecida, ela é falecida, quer dizer, Deus a tenha, mas foi uma professora que ela tentou sempre trabalhar coisas assim inovadoras, tudo, né? Então a gente saía da universidade assim com aquele romantismo, aquele romantismo tal, né? Aí eu fui trabalhar nessa linha aí, né? Então tinha os centros de educação complementar, que isso eram casas da prefeitura ou emprestada pela prefeitura, para desenvolver com essas crianças de comunidade de risco. Eu fui para 3 comunidades, Itacurubi, Monte Verde e Costeira. Depois eu fui só na Costeira, porque era perto da minha casa, eu fui só na Costeira. Aí eu ficava cada dia, um dia inteiro, eu ficava em cada uma dessas comunidades. E no Monte Verde era assim, era impressionante. E existia uma família que as crianças não sabiam nem o que era prato, nem o que era garfo. Elas comiam tudo assim, era um negócio enlouquecedor. E aí tu vai lá com aquela história, né, romântica, não sei o quê, as crianças, essa família principalmente, cuspiu na minha cara. Era impressionante, cuspiu mesmo. Eu recebia assim, eu entrava dentro do banheiro, chorava muito, depois voltava e tentava ir. Uma professora que trabalhava com eles direto, chegava lá, mas ela levantava a voz, sentava no cacete, no sentido, desculpa o termo, né? Mas no sentido, assim, de dar uma bronca, assim, sabe? Colocar, pá, vocês não estão vendo isso, aquilo, outro. Todo mundo respeitava a mulher. Quando eu chegava em cena romântica, ele chegava cuspindo na minha cara. Aí eu comecei a sacar que a gente tem que, primeiro, quando, né, assim, vai para um espaço e onde tem, então, um grupo, tu tens que aprender muito a ler o espaço que tu estás e a ler também as pessoas que estão dentro desse contexto e considerar muito esse contexto, porque a partir desse contexto é que tu pode
realmente aprender com eles, né? Não é nem ensinar, é aprender com eles, né? Então depois eu acabei fazendo projetos e levando projeto de teatro, enfim. E toda vez que eu entrava, eu saí da sala, assim, sala de aula, né? Era mais oficinas. Mas aí eu comecei a fazer, então, teatro, contação de história e tal, e toda vez que eu ia, interessante, né? Toda vez que eu ia, as crianças diziam assim, oi, prof, oi, prof. E eu não era mais prof. E eles sempre liam como prof, né? Então, prof, eu acho que no sentido, talvez, de que eu leve alguma coisa que eles aprenderam, ou eu aprendi com eles, enfim, né? Eu só colocando uma experiência de vida, né? Oi, prof, sempre, sempre, sempre eles dizem, oi, prof, ô, prof. Aí eu não falo nada, eu acho legal, né? Acho bacana. Mas aí eu me lembrei de Franklin Cascais, né? Que é um grande mestre, e Peninha, enfim, são grandes mestres, e o Franklin Cascais teve uma trajetória interessante, não sei se vocês sabem. Será, eu já contei para vocês isso, será? Como é que ele foi descoberto, Franklin Cascais? Não, não Porque contou. não contei? Então, Não. assim, ó, o Franklin Cascais, ele, desde pequeno, ele teve essa veia artística, né? Então, ele fazia tudo com argila, desenhava, e ele, de alguma forma, ele foi meio assim, vamos dizer assim, todos olhavam ele como uma pessoa, né, uma criança, um jovem diferente, né? Ele tinha comportamentos assim diferentes, ele era um artista, então quando ele fez só até a quarta série, eu acho, só para aprender a escrever o nome para votação, porque o pai dele dizia que estudar era coisa para mulher, ele tinha que trabalhar lá junto com sabe, eles tinham 3 engenhos de farinha, e tinha uma propriedade grande, ele trabalhava junto, enfim, né? E ele sempre gostou disso, de estudar. E aí quando ele tinha 16 anos de idade, ele fez a Via Sacra, né, esculpida nas areias do Itaguaçu. E aí, nessa época, tinha aqui o IFES, que era como Escola Escola é? Imperial. escola técnica. Não é, Escola. antes da escola técnica, tinha dos artífices, né? Escola dos É, artífices, isso. era, né? Não sei se o César pode me ajudar para fazer me lembrar como é que era o termo certo mesmo. Mas, enfim, depois eu posso descobrir, mas o que eu me lembro é Já teve vários nomes. Antes de Escola escola de arte. técnica era escola industrial, mas antes, não sei o que lá, tinha alguma coisa com artífices. tinha Escola de artífices. artífices, não sei o Isso. quê. Primeiro, foi o Então, primeiro nome. aí eles Aprendiz trouxeram um artístico. professor que de esculturas, eu acho que ele trabalhava também, não sei se fazia desenho, enfim, Cid Rocha é o nome dele, tem um outro nome no meio, mas que eu me lembro é Cid Rocha. Esse professor, ele foi passear na praia de Itaguaçu. Quando ele chegou na praia de Itaguaçu e ele viu a obra do Franklin Cascais na areia, ele ficou assim, maravilhado. E ele quis, então, saber, porque ele não estava ali, ele quis saber quem é que tinha feito aquilo. E aí a gurizada dizia assim, como se fosse o Peninha conta, né? Você fala do Peninha, não é minha, não é do que eu li, né? O Peninha, como se fosse assim, que o que ele estava fazendo ali era uma coisa muito diferente, como se fosse até ele tivesse um certo preconceito. Isso daí não fui eu que fiz, não fui eu que fiz. As pessoas não gostavam de levar aquela. Sagrado para o ambiente profano, né? Exatamente. Exatamente. E também porque a questão de artista, sabe? Não, eu não quero Também. saber disso, não fui eu que fiz. Foi o Francolino, né? Aí chamou, aí falou, aí ele disse, mas quem é? Aí, tanto ele fez que ele acabou sendo conduzido para a casa do pai dele. Ele chegou lá, chamou, o pai chamou tal, e aí eles começaram a conversar, e ele falou, foi você que fez? Sim, fui eu que fiz. Aí ele perguntou para o pai do Franklin Cascais se ele estudava, ele ficou sabendo que ele não estudava e tal, e aí
ele implorou para o pai para ele voltar a estudar. Então, com 16 anos de idade, ele voltou a estudar. E estudando, ele fez toda a trajetória que ele deveria fazer durante anos, ele fez em pouco tempo, né? E aí ele começou a trabalhar também na escola feminina, onde ele fazia tudo, né? Provavelmente, os murais, tudo era ele, tudo era ele. E eles foram vendo que ele tinha aquele dom e também porque ele era muito esforçado. E tão esforçado, ele acabou parando na escola dos artífices, né? Escola profissional dos artífices, eu acho que era assim. Negócio de aprendiz e artífices, né? Aprendiz e artífice, exatamente. E aí, lá, ele foi professor, né, de alfaiataria e também de escultura, desenho. Eu sei que o meu sogro, ele fez o curso de alfaiataria. O meu sogro teve aula com ele, né? Marcenaria também, né? Marcenaria. E eu sei que por conta do Esperidião Amin é que levou o professor Franklin Cascais para a Universidade Federal de Santa Catarina, né? Mas, Andréa, mas tem um episódio assim que a escola técnica depois, né? Não sei se já se chamava escola técnica, no tempo que ele chegou a trabalhar também posteriormente, começou a exigir que tivesse uma formação maior que ele não tinha. E aí foi mandado embora da escola técnica, porque ele só tinha o primário. Ele não poderia dar aula lá, porque tinha ensino médio e tudo, e tinha que ter uma formação sim, com mínima. certeza. E aí, depois, ele, né? Ele tinha uma mágoa muito grande de ter sido mandado embora por isso, né? Sim, é verdade. Fizesse me lembrar agora, é verdade. E aí eu sei, dizia isso. E eu sei que para ele, o Pedrinha sempre falava que para ele o máximo, olha tanto talento que ele tem, né? Que ele tinha, quer dizer, perdão. Mas o que ele mais achava assim glorioso para ele era ser chamado de professor. Ele achava o máximo ser professor. E, na realidade, toda a questão da obra dele mesmo era justamente para despertar a curiosidade, né? E levar a pessoa a ler, a pesquisar, a conhecer a cultura, né, da ilha e do litoral catarinense. E aí, por isso que ele fazia essa questão, principalmente dos desenhos, porque a maioria do povo, né, não tinha o estudo, né? Então ele não fez propriamente para as pessoas que tinham muito estudo. A preocupação dele é quem não tinha. Então por isso que ele fez também a narrativa visual, né? Nos desenhos, nas esculturas, os conjuntos, né, que contavam uma história, enfim, para atrair também esse resgate, né? E aí ele dizia que a gente não precisava de histórias estrangeiras, que a gente tinha muitas histórias aqui para poder justamente se apropriar delas e desenvolver, né? E ele falava muito uma frase que eu usei no meu projeto para poder fazer Caos Francolino, era que ele dizia que a gente precisava conhecer para amar. Então, a coisa do conhecimento, de ter o conhecimento, né? Que através do conhecimento você acaba amando, né? Você não ama uma coisa que você não conhece. Essa é a lógica que ele fazia, né? Então, você precisava do conhecimento, né? A sabedoria ancestral para você ter esse vínculo, para poder fazer com que isso se tornasse uma coisa de amor, de afeto, né? E aí, Márcia, você me fez lembrar... Ele era um professor nato. Sim. Severo, ele era severo, não era fácil, não. Não, eu ouvi que ele era bravo também. Mas ele era um professor nato. Sim. Porque ele ensinava o tempo todo. O tempo todo. Desde pequeno, né? Desde pequeno. Porque se nasce professor, é uma coisa, é um dom. É verdade, Márcia, é verdade.
Eu lembro que, quando eu li muito Paulo Freire me inspirou, por isso que na Lagoa da Conceição eu já fui pensando como Paulo Freire contou uma vez, que ele foi para a sala de aula e aí descobriu que ele falava da casa, isso e aquilo, mas a casa do Paulo Freire não tinha nada a ver, porque ele não estava dando aula em escola de Granfino, Aham. rica. Mas a escola, a casa que eu falo é diferente da casa dos alunos aqui. Então, começou a falar sobre os assuntos dos alunos. E quando eu fui Aham. selecionada para a Lagoa da Conceição, eu Meia fui, hora depois, né? entendeu? Oi, gente, Por causa nós já do Paulo passamos Freire, meia hora. que é, Oi, que é a mesma coisa, entendeu? Que é a tal coisa que você tem que despertar no outro o interesse. Para isso tem que ter amor, né? Como você falou. nós já passamos meia hora, então eu gostaria de ouvir a Lurdinha, que até agora não falou É nada. mesmo, não falou nada, Ludinha. Rapidinho. Rapidinho, nós já passamos meia hora. Porque Eu assim, queria ó, contar uma história bem rapidinha, mas depois da Lurdinha. É? Porque assim, ó, eu ia começar a fazer uma crônica, né? Aí da crônica virou uma poesia bem inocente e pequenininha. Então Olha, vai ser rápida mesmo, né? Inocente é bom, né? inocente é lindo. Aí eu coloquei o nome Asas. De mãos dadas com a professora, saía eu pequenininha da sala de aula. Me sentia protegida, segurando nas asas daquele anjo. Minha professora era a mais bondosa, a mais inteligente, incontestavelmente. E eu ali, segurando suas asas, não andava, flutuava. Percebi então que já era com minhas próprias asas que eu alçava voo em frente para o alto. E lá de baixo eu ouvia uma voz que gritava: o mundo é seu. Que Ai, que linda. lindo! Muito Bem lindo! inocente, assim, bem Lindo, inocente. lindo. Muito lindo, Olha, muito disse lindo. Uma tudo, graça. as imagens disseram tudo. Muito bonito. É bem Esse mesmo mundo é um seu. sentimento que eu lembrei de uma professora, assim, né? Bem pequenininha, lá com aquela professorinha. Muito Foi uma coisa bonito. que veio. Disseram tudo. O Valeu. gesto na mão, Muito tudo, linda. as asas, tudo. Nossa, não era necessário ser um E texto enorme. E essa frase final, o mundo é seu, é muito Muito significativa. Pois é. Como é que é, César? Estou dizendo, essa frase final, o mundo é seu, é muito Aham, significativa. eu- é o que falaram, o Paulo Freire, tudo, né? É isso, é bem isso. Sim. A Soraya também quer falar um poema? Quer dizer um poema, Soraya? Também. Pensei em poema, não pensei em nada. Era Andréia que Ah, tá. É a Andréia, né, Andréia. Andréia? Porque assim, na realidade, agora que eu me lembrei de Franklin Cascais, queria compartilhar com vocês, acho que foi meio extensa, mas antes eu tinha visto uma história que eu achei bem interessante, né? Vou tentar ver se eu me lembro, porque eu li duas vezes, vamos ver se eu me lembro, mas tudo bem, depois eu posso mandar para vocês que eu achei bem bonita. É que havia um senhor numa praça e aí chegou um rapaz e falou assim: olá, você foi meu professor, você lembra? E ele olhou para ele e falou assim: não, não estou me lembrando, mas eu fui seu professor, o que você continuou estudando, qual foi a tua profissão que você escolheu? Aí ele disse: não, continuei estudando e eu acabei sendo professor também. Ah, professor que nem eu, que legal. E aí ele disse: por conta de você, do seu exemplo, é que eu me tornei professora. Aí ele disse: é mesmo? Ele disse: sim. Aí eu vou lembrar a você que um dia eu estava na sala de aula e aí um amigo meu, né, um amiguinho, né, que ele era bem novo, chegou com um relógio
e o relógio bem bonito, e eu, assim, fiquei com vontade de ter aquele relógio, e a vontade foi tanta que eu acabei pegando do bolso dele sem ele ver, e botei, escondi no meu bolso. Aí o meu colega notou que tinha sumido o relógio, mas não sabia que era eu que tinha pego o relógio. Aí ele foi falar com o professor, que o professor era você, que tinha sumido, então você chegou na turma e falou que tinha sumido um relógio, que gostaria que devolvesse o relógio. Claro que eu não quis devolver o relógio, que eu queria ficar com o relógio para mim. Então, você vendo, como professor, você vendo que não, que ninguém se manifestava, você fechou a porta e falou para todos que iria vasculhar os bolsos de cada um de nós, mas nos mandou ficar em pé e de olhos fechados. E assim você fez, foi nos bolsos de todos, inclusive o meu. Quando chegou no meu bolso, você viu que tinha um relógio, você pegou o relógio, então mandou todo mundo abrir os olhos e disse: olha, o relógio está aqui, eu vou devolver o relógio para a pessoa que é o verdadeiro dono. E passou-se o tempo, você não me chamou atenção, esse episódio você não contou para ninguém, você não falou para ninguém que tinha sido eu que tinha pego aquele relógio. E isto você salvou a minha dignidade depois daquele dia, né? Porque apesar de você não ter falado nada para mim, eu entendi rapidamente a mensagem que você queria me dar. E eu não acabei não me tornando ladrão e não sendo uma pessoa má, mas eu entendi muito a mensagem que você me passou. Aí ele perguntou: é mesmo? É? Você não lembra desse dia, professor? Aí ele assim: olha, eu me lembro do dia, me lembro do episódio e me lembro do relógio, mas eu não me lembro de você, porque eu também estava com os olhos fechados. Bacana. Aí a moral da história, tem várias morais, mas assim, onde eu li, disse que que a essência do professor é fazer com que o aluno auto se descubra, auto faça uma reflexão, auto se corrija, né? Porque corrigir através da humilhação, isso não é um ato de um professor, né? Tem que dar dignidade para o aluno, né? E me lembrei do que você falava, Márcia, né? Você colocava o erro, mas você não acusava, não levantava, não envergonhava, né? Então, eu achei bonita essa história. Se chama O Relógio, a Lição de Vida e o Professor. Muito bacana, lindíssimo. Muito Está na lindo. internet. Olha, Lindo, fechou com chave de ouro, Andréia. Eu vou mandar para vocês essa história, e tem mais uma que eu achei bonita também na internet, de uma professora também, eu achei bem bonita, porque eu fiz o curso bem rápido, né? Mas existe isso, contoterapia, então é a terapia através dos contos. E essa pessoa que eu achei esse conto aí, que ela botou, eu fiz esse curso com ela. Ela é lá de Navegantes, é uma pessoa que ela está agora, ela mora em Portugal, eu acho, ela não mora aqui, é a Claudine, e eu vou mandar para vocês, é interessante até conhecer melhor o trabalho dela, é muito bacana. Uhum. Muito bacana. Tem um livro. Essa história é dela? Essa história é dela? Não. Essa história ela botou no site dela lá, e tinha mais outra que eu não sei se é essa da professora. Ah, da professora. Não, essa história que eu achei, a da professora, ela que botou, mas não acho que não é dela, não. Eu não vi, foi muito rápido que eu li, tá? Mas essa do relógio aí, eu não vi que tem autoria. Eu tenho até que ver, porque foi muito rápido, estava acabando a minha bateria, eu tinha que ver no meio da estrada. Não me lembro onde eu já li. Mas eu gostaria que você colocasse Mas é no muito grupo. bonita a história. Muito bonita. Isso aí para Muito bem lembrado. Helena e para vocês.
Depois eu pego a história, Certo, eu faço um áudio da história, tá? certo. que legal. Obrigada. Porque aí tá mais detalhado, né? Pode ser que alguma coisa ou outra eu tenha esquecido, enfim. Mas será que é uma história real ou é uma invenção? É um Pois será? eu só vi a história, eu tenho que ver melhor isso, porque eu estava na estrada, eu estava ficando sem bateria, Tá. e eu tinha que ler rápido, né? Aí eu não Eu tenho a impressão que é uma história inventada. Parece inventada, né? Parece inventada. Parábola. Sim. É uma parábola. Eu até gostaria de falar também, né? Assim, na verdade, eu não vou homenagear nenhum professor, mas eu vou falar um pouquinho da minha experiência de professor, né? Eu acho assim, eu fui parar na profissão de professor meio que sem querer. Eu passei a gostar, assim, não tinha hábito de leitura, e passei a gostar muito das aulas de literatura através de uma pessoa que vocês Mas o conhecem. que você gostaria de fazer? Fala antes. Qual era a tua... Não, assim, meus testes vocacionais davam para agronomia, engenharia, muito da área de exatas, né? E aí eu fui fazer... Bom, eu vou voltar um pouco atrás ainda. Quando era criança, eu ganhei um quadro de giz. Então, gostava de brincar de escola. Aí brincava de escola com a minha irmã, com outras crianças também, e a gente revezava, cada hora um era professor, todo mundo gostava de ser professor, né? Então, eu digo assim, foi aquele bendito quadro de giz que talvez tenha me levado para isso. Mas aí, quando eu fiz o pré-vestibular, eu tinha pensado em fazer agronomia, engenharia, coisas desse tipo. Mas aí eu tive aula com a Clamir Regis, que dava aula de literatura. Foi minha professora também. E foi aí que eu me apaixonei pela literatura e resolvi fazer letras. Ela E não sabia, era tão inconsequente, eu tinha 17 anos, não sabia onde ia dar isso aí. Aí fiz letras, me formei, bom, agora o que eu faço? Vou dar aula, sou professor? E comecei a dar aula. Então, assim, a gente não aprende alguma coisa, mas a gente vai aprender mesmo na prática, né? Vendo as necessidades e tal. Então, eu tenho muitas experiências assim, diversas, né? Mas duas me assim, marcaram muito. Uma delas, quando eu comecei a dar aula, vim trabalhar aqui no pé da favela do Mocotó. Na escola básica, era Celso Ramos, e era um grupo... Aí me deram assim, as piores aulas, entre aspas, né? Que os professores não queriam na distribuição. Aí pegaram uma quinta série que os professores achavam terríveis de dar aula, os alunos, assim... Tinha alunos que eram analfabetos, praticamente, gente que nunca pegou um livro, era bagunça, era terrível, ninguém conseguia trabalhar naquelas turmas, né? Então, e aí eu digo, o que eu vou fazer? Eu tinha 5 aulas semanais, era muita aula, muito tempo, tentava trabalhar o conteúdo básico, não conseguia, não rendia, eu disse, vou levar eles na biblioteca. Pensei assim, tive aquela intuição. Levei na biblioteca, primeiro dia, eles quase botaram a biblioteca abaixo, a bibliotecária ficou louca, não queria mais que eles voltassem. Aí, só que um deles, lá da metade para o final da aula, resolveu sossegar e pegou um livrinho e começou a ler aqueles livrinhos infantis com figurinha e gostou da história, conseguiu se concentrar, era uma historinha rápida, ele leu e começou a contar para os outros começaram a se interessar. E aí cada um foi puxando um livro e lendo. No final, toda a aula eles queriam ir para a biblioteca. Professor, vamos para a biblioteca. Quando é que nós vamos para a biblioteca? Aí eu disse, tá, as aulas então vão agora acontecer na biblioteca. Eu não conseguia trabalhar conteúdo do programa, então era leitura. Olha, eles leram tanto e era uma concentração tão grande, uma loucura para ir para aquela biblioteca. Aí os professores começaram a perceber uma mudança profunda na turma.
Por que eles estão tão disciplinados agora? Começaram a melhorar em geografia, história, matemática, se concentrar nas aulas, se tornaram mais educados, disciplinados. Olha, foi assim fantástico como eles passaram a escrever, a entender melhor. Então, aquilo para mim foi uma grande lição. Às vezes a gente quer ir por um caminho e aquele caminho não dá certo. A gente fica forçando o caminho errado. Então, o melhor professor é a leitura. E essa foi uma experiência, né, que assim foi muito, para mim, muito significativa. Até hoje eu lembro, tenho vontade de escrever, nunca escrevi sobre isso. A outra é que eu fui trabalhar a escola, era Cefet na época, passou de escola técnica para Cefet, lá em São José. E lá eles abriram um projeto que tinha aulas exclusivamente para surdos, turma de surdos. E a professora que trabalhava com surdos, uma professora de português, pegou licença, maternidade, e ela gostava do meu jeito de ser, achava que eu teria jeito para trabalhar com surdos, embora nunca tivesse trabalhado com surdos, e aí eu fui assim jogado dentro da sala de aula numa turma de surdos. Mas tu falava Libra? Eu não falava nada de língua de sinais, nem conhecia. Aí eu comecei, mas os alunos tinham boa vontade, eles começaram a me ensinar a língua de sinais. Eu comecei a aprender e era uma troca. Eu ensinava português para eles, eles ensinavam língua de sinais para mim. E aí tinha alguns alunos que ajudavam a mediar a aula. Aí me ensinavam os sinais, e a gente se divertia muito. No final, nós fizemos receita culinária, fizemos teatro, apresentamos até em São José, lá naquele centro multiuso, a peça de teatro, e foi muito bom. Eu aprendi muito, foi uma experiência muito rica, até sobre a própria língua portuguesa, detalhes que eu nunca observei e só fui observar a partir do trabalho com surdos, como eles chamavam a atenção da ambiguidade da língua, do significado das palavras no português. Então, para mim, foram as duas experiências assim mais ricas em termos de trabalho. Interessante. É como eu digo, a gente está aprendendo. Nós sempre temos uma oportunidade de ensinar alguém ou aprender com alguém. E eu aprendo mais do que ensino. Sou eterno estudante. E olha, gente, isso aí vai longe. Eu já estou com quase 90 e estou aí aprendendo coisas. É isso aí. Isso aí. A gente aprende todo dia, eu acho que é uma troca. Eu te ensino, Ai, gente, olha que coisa maravilhosa. Hoje, todos são mestres, né? Hoje foi uma aula, uma homenagem e uma aula. Aprendi muito com vocês, mas muito mesmo. Mestre não é só quem ensina, mestre é aquele também que aprende. Aprendi muito com vocês. Obrigada, minha gente. Também. Quer cantar para finalizar? Vocês somos mestres e temos um coração de estudante. Coração de estudante. Canta aí o coração de estudante. Quem canta, Alexandre? Coração de estudante, Alexandre, canta. Não, essa eu não sei letra, eu não sei nada. Você, né? É bonita. Que saudade da professora. Eu daria tudo que te pudesse para voltar aos tempos criança. Eu não sei para que a gente cresce se não sai da gente essa lembrança. Aos domingos, missa na matriz da cidadezinha onde eu nasci. Ai, meu Deus, eu era tão feliz no meu pequenino Miraí. Vou baixar o tom. Que saudade da professorinha
Ele me ensinou o beabá. Onde andará Mariazinha, meu primeiro amor, onde andará? Eu, igual a toda meninada, quanta travessura que eu fazia, jogo de botão sobre a calçada, eu era feliz e não sabia. Esse final é fantástico. Lindo, lindo, Fantástico. lindo. Eu era feliz e não sabia. Quantas vezes nós fomos felizes e não Poxa, sabíamos? todo mundo foi, né? Todo mundo pode dizer isso, né? Não, olha, um dia desse eu não me lembro onde é que, não sei se foi no meu poema, onde é que eu li, como é que foi a sua infância, né? Eu digo, a minha infância foi muito boa. A minha também. Eu não passei fome, não passei verdade. necessidade. Eu, olhando agora como adulta, eu vi que foi uma merda. Não, não foi, não. Se não passou fome, olha. Não, vocês nem imaginam como foi altos e baixos, só que eu não sabia. Meu padrinho era um alcoólatra, eu não sabia. A gente, uma hora, estava morando numa casa linda, com banheiro, com chuveiro, daqui a pouco estava morando numa casa com latrina, sabe? Mas eu, criança, para mim aquilo ali não era problema. Mas agora que eu vejo agora, como adulta, eu fui uma criança sofrida. Criança é sempre mais feliz, né? Eu era infeliz. Mas, meus queridos, olha, eu estou tirando a minha barraquinha. Espera só um pouquinho, Bonita. Tem o seguinte, Bonita e Bonita. A Helena tinha dito uma coisa para mim, eu quero colocar agora. E a Soraya vai, dia 24, viajar. Então, a gente tinha falado sobre fazer uma reunião na casa da Helena, né? Você tinha falado para fazer a reunião aí, um café, para despedir da Soraya? Lembra? Mas dia 24 eu não vou poder ir. Eu tenho compromisso de manhã e de tarde. Sexta-feira? Dia porque 24. Quinta-feira nós temos o... Não, 24 é terça-feira. Terça-feira. 24 na tua casa, Márcia. Não é 24. É na tua casa. 24 é na tua casa. Eu estou falando agora essa semana, 24. 24 a Soraya viaja, não é, Soraya? Mas 24 é o sarau da primavera na tua casa. Ai, meu Deus do céu, você pediu que fizéssemos um café na tua casa para despedir da Soraya. Não, mas é outra coisa. É outra coisa, aí não tem nada a ver. É nada a ver. Aí, Soraya, vem aqui em casa, porque a Tereza... daqui, 24, casa da Márcia. Não tem nada a ver com a Soraya, nada, não mistura os departamentos. Não, estou dizendo que ela vai viajar dia 24. Meu Deus, mas o que tem a ver a Soraya com o dia 24? Não tem nada a ver. Não, vai um pouquinho. A princípio seria na casa da... Vai um pouquinho. Ia ser na casa da Lourdinha, lá no salão de festa. Não tem nada a ver. Uma reunião para nos despedir. Se bem que eu acho que não precisa despedir, porque ela vai e volta, né, Soraya? Tá. Aí, voltando aqui, eu quero só dar um recado. Apaguem tudo. Dia 24, está lá na França, a gente fala com ela todo dia. Ei, apaga tudo, Márcia. Dia 24 é o sarau da primavera na tua casa. Isso aí eu sei. Tá. Dia 17, eu tenho compromisso. Eu tenho compromisso. Dia 17. Nós no temos... passeio lá no... eu vou poder ir. Às 16 horas, né? Eu saio de lá, eu saio daqui de São José e vou para lá. Bom, tá.
Da quinta-feira, não é? Quinta-feira agora. Quinta-feira agora nós temos a voz na tarde. Ô, Soraya, nem toca nesse assunto que a Márcia vai fazer uma confusão. É o dia que você vai encontrar com a Tereza Brasil aqui em casa. Tem nada a ver com o dia 24. Aí eu convidei a Márcia e a Ivonita para vir também. Mas a Márcia vai ter os avós na tarde. Eu e a Ivonita. Quinta-feira nós temos a voz na tarde, Ivonita. Tá, mas aí a gente conversa depois, Márcia. Dia 19. 29, a outra semana. 29 Calma, Meu 24 é aqui em casa, a Soraya está indo embora 24. Que pena, né? Entendeu? Não. Aqui. 23 não dava, né? 23 não dá para fazer. 29. Por que 23 não dava para fazer na segunda? Alguém tinha alguma coisa, né? Eu trabalho segunda-feira toda. Isso. Isso. 29 é domingo. Olha só, dia 29 17... é domingo. Tá, mas dia 17... 19 a Soraya já vai estar uma semana fora. Quem estiver aí dia 17 no SIC, vai ter o lançamento do livro da Bebel Urufino, Palavras Mágicas, e eu super indico, é muito lindo o livro, é maravilhoso, é um olhar dos mitos, da ancestralidade poética, e ela traz uma coisa dela, né, como menina, e ela dá um olhar bem contemporâneo, muito legal. E vai ter também, aí nesse dia vai ter a exposição de trabalhos em cima, várias artistas visuais, que elas, em cima desse tema, né, em cima do livro dela, fizeram, então, quadros, enfim, então vai ter exposição. E vai ter as meninas do Estepora Bruxólico, que vai estar lá, eu não sei o que elas vão fazer, talvez elas façam uma dança, alguma coisa assim, e vai ter a Denise de Castro. Da Alessandra, né? Da Alessandra, e vai ter a Denise de Castro também. Eu vou fazer o Boitatá, vou estar eu e a Karina, que quiser escutar. Que horas é? Que horas Às 17 horas. Que horas? 17. Lá no SIC. É terça-feira. Se vocês puderem 29. 17, no dia 17 agora, essa terça. Essa terça agora. 17, tá? Eu vou fazer aquele negócio de endoscopia, vou ver se dá. Escuta aqui, me diz uma coisa. E foi cancelado, então, o baile místico? Sim, está chovendo. Não foi, foi cancelado hoje. Transferido. Foi cancelado hoje, né? Transferido, mas não tem data. Ainda não tem data. Suspenso. Tem que melhorar o tempo, né? Tem que melhorar o tempo e tem que arrumar a praça, né? As laterais. Né? Aquilo lá está horrível. Está horrível aquilo. Eu acho até, eu particularmente, eu acho assim, eu não tinha me tocado que a praça estava daquele jeito. Quando eu fui lá, comecei a andar, eu acho até um afronto fazer um baile daquele jeito como está. É verdade. Eu acho um afronto, eu acho que não devia nem fazer, devia esperar e fazer quando desce, quando aquilo ficasse pronto, sabe? Porque na realidade vai ser muito bonito fazer em volta da praça, entendeu? É o mínimo, né? Mas deixa que é legal que eu quero participar. Isso. Tá? Não, mas tudo bem. Também não, isso é uma opinião minha, não tem interferência. Isso é opinião de todo mundo. Então tá, Soraya, meu amor, a gente fala ainda, tá? Então tá. Estamos nos despedindo. Amores. Até. Boa noite, gente. Amo vocês. Parabéns, professores, mestres. Parabéns. Parabéns. Boa noite. Boa noite. Boa noite.